Olá, meu nome é Karine Mendes, sou professora da Rede Sergipe, técnica pedagógica do Serviço de Ensino Médio e coordenadora de área de Ciências da Natureza do currículo de Ensino Médio Sergipe. Vou falar um pouquinho para vocês como foi o processo de elaboração do currículo de Ciências da Natureza, mas antes vou começar apresentando a equipe responsável por esse processo. A equipe de Ciências da Natureza do currículo de ensino médio, além da coordenação diária, é composta também pelos redatores formadores de currículo e gestão, que foram selecionados por meio de um processo seletivo realizado em 2019 pela SEDUC. Os redatores de Ciências da Natureza são as professoras Débora Reis, redatora de Biologia, Edgênia Ferreira, redatora de Física, Patrícia Andrade, redatora de Química, e o professor Walter Carvalho, redator de Física. O currículo de Ciências da Natureza, ele é composto em três partes: o texto introdutório da área, o organizador curricular e o itinerário formativo de aprofundamento da área. Aqui eu estou mostrando para vocês uma pequena parte do texto introdutório da área, onde se tem um panorama geral das ciências da natureza, sua contextualização histórica, as competências específicas da área, bem como as temáticas a serem aprofundadas no ensino médio. O texto introdutório também faz referência em como está estruturado o currículo, em formação geral básica e itinerários formativos. Cita os objetivos gerais de aprendizagem para a área de ciências da natureza e a importância da interdisciplinaridade entre os três componentes da área. Já o organizador curricular apresenta os objetos de conhecimento, conteúdos, conceitos e processos mínimos que devem ser desenvolvidos na formação geral básica e foi construído alinhado à matriz curricular do Ensino Médio Sergipe, a qual está pautada na Lei 13.415 de 2017. O professor ele poderá ampliar o conjunto de objetos de conhecimento, somando novos objetos ao organizador, se assim achar pertinente, desde que mobilizem as habilidades a serem trabalhadas. Então, no organizador curricular da área de Ciência de Natureza, se encontram as competências específicas da área, que constam lá na BNCC, né, os semestres que as habilidades devem ser trabalhadas, e essas habilidades também constam na Base Nacional Comum Curricular na área de Ciências de Natureza. Traz as unidades temáticas, também provenientes da BNCC. A equipe de Ciências de Natureza acrescentou mais uma unidade temática, que foi Linguagem Científica e Tecnologia. E aqui traz os objetos de conhecimento, que são os conteúdos, conceitos, né, e processos por componente curricular. Então, esses objetos de conhecimento, né, eles devem ser trabalhados para que se alcance as habilidades aqui propostas. O professor ele pode acrescentar outros objetos de conhecimento que ele queira trabalhar. Né? Isso aqui são o mínimo, é o mínimo obrigatório, mas ele pode acrescentar outros objetos de conhecimento se assim achar pertinente. E o itinerário formativo, né, da área. Os itinerários eles são percursos que o estudante escolhe trilhar para aprofundar e ampliar suas aprendizagens. A finalidade dos itinerários formativos é promover a incorporação de valores universais e desenvolver habilidades que ampliem a visão de mundo, que permita ao estudante tomar decisões e agir com autonomia e responsabilidade, contribuindo assim para a sua formação integral. O itinerário formativo de aprofundamento da área de ciências da natureza é formado por 7 atividades integradoras. E o que são as atividades integradoras? Como eu já falei, tem o objetivo de ampliar e aprofundar as aprendizagens da formação geral básica. São atividades ofertadas semestralmente. Elas podem ser construídas dentro da mesma área de conhecimento, integrada com outras áreas, e também tem como objetivo desenvolver o protagonismo juvenil. Os critérios para se elaborar uma atividade integradora devem ser observados, como ter intencionalidade pedagógica, estar relacionada às competências gerais da BNCC e perpassar por pelo menos um eixo estruturante. Esses critérios eles constam nos documentos norteadores do novo ensino médio. Esses eixos estruturantes eles são encontrados lá no artigo 12 das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e são a investigação científica, os processos criativos, a mediação e intervenção sociocultural e o empreendedorismo. Então, o itinerário formativo ele deve pelo menos perpassar por um desses eixos. O objetivo desses eixos estruturantes é integrar e integralizar os diferentes arranjos de itinerários formativos, criar oportunidades para que os estudantes vivenciem experiências educativas profundamente associadas à realidade contemporânea,
promover a sua formação pessoal, profissional e cidadã. Agora eu vou apresentar para vocês as 7 atividades integradoras que compõem o itinerário formativo de Ciências da Natureza. A primeira delas é Lugar de Mulher Também é na Ciência. É uma atividade integradora com 2 módulos, cada um é ofertado semestralmente. Traz os temas História e Filosofia da Ciência e Gênero. Módulo B, Ciência, Gênero, Mulher no Mercado de Trabalho. Sabores da Terra, a atividade integradora que possui 3 módulos, é a que tem maior carga horária na área de Ciência da Natureza. E os temas do módulo A são Ciclo da Vida dos Seres Vivos, Meio Ambiente, Horta Escolar, Pragas e Doenças, Saúde e Bem-Estar. No módulo B, Educação Ambiental, Sustentabilidade, Irrigação, Reaproveitamento e Reciclagem, Automação. Já no módulo C, é trabalhado Meio Ambiente, Sustentabilidade, Reaproveitamento e Reciclagem, Automação, Fontes de Energia, Saúde e Bem-Estar. Do lixo ao luxo, outra atividade integradora, com 2 módulos também, trabalha os temas Educação Alimentar, Bem-Estar, Sustentabilidade, os 5 R's, repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. No módulo B, os temas são Educação Ambiental, Lixo Eletrônico, Reciclagem e Sustentabilidade. Dê um play na sua história, é a única atividade integradora de Ciências da Natureza que possui um único módulo. E os temas são gamificação, ficção, investigação científica e história da ciência. O dia em que a Terra parou, no módulo A, é visto os temas matéria, energia, tecnologia, linguagem científica. Já no módulo B, vida, terra e cosmo, linguagem científica e tecnologia. Estudos Sergipanos é uma atividade integradora que tem como foco o cenário de Sergipe. No módulo A é trabalhado os temas Ecossistemas, Recursos Naturais e Minerais Sergipanos, Matriz Energética de Sergipe. Já no módulo B, Ecossistemas, Recursos Naturais e Minerais Sergipanos, Matriz Energética de Sergipe, Impacto Ambiental e Sustentabilidade. Micelas é a última atividade integradora que compõe o itinerário de Ciências da Natureza. No módulo A é trabalhado sabões e detergentes, tensoativos, higiene pessoal, biodegradável, degradação ambiental, poluição dos rios e eutrofização. O módulo B traz como temáticas os sabões e detergentes, bioacumulação, degradação ambiental, meio ambiente, educação ambiental, sustentabilidade e reciclagem. Todas essas atividades são interdisciplinares e englobam os 3 componentes, física, química e biologia, e contemplam mais de um eixo estruturante. Dessa forma, o itinerário formativo de Ciências da Natureza perpassa pelos 4 eixos: investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Para se elaborar essas atividades integradoras, utilizamos como principal referência os referenciais curriculares para a elaboração de itinerários formativos. É um documento elaborado pelo MEC em 2018. O Guia de Implementação do Novo Ensino Médio, também de 2018. E os temas contemporâneos transversais na BNCC, que é um documento elaborado em 2019 pelo MEC. Nesses temas contemporâneos transversais na BNCC, são tratadas 6 temáticas, macrotemáticas: meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo, ciência e tecnologia. Então, utilizamos como referência essas macro-áreas para pensar nos temas das atividades integradoras. Além desses materiais, foram utilizados outros materiais de apoio também, de acordo com as temáticas trabalhadas em cada atividade integradora. É importante salientar que as habilidades gerais e específicas desenvolvidas nas atividades integradoras, elas são desdobramentos das competências e habilidades da BNCC. Vou mostrar aqui para vocês uma atividade integradora de Ciências da Natureza, né, e falar um pouco como ela é elaborada. Primeiro, a gente propunha os temas a serem trabalhados e depois de discutir e definir os temas, nós selecionávamos as habilidades gerais e específicas que se pretendia desenvolver, né, nos estudantes com esses temas escolhidos. Então, essas habilidades gerais e as habilidades específicas, elas constam lá no documento, nos referenciais curriculares para a elaboração de itinerários formativos. Então, lá se encontram os 4 eixos estruturantes e cada eixo com as suas respectivas
habilidades gerais específicas. Então, nós escolhíamos essas habilidades de acordo com as temáticas que a gente tinha definido, né? E aí, ao escolher as habilidades gerais e específicas, nós observávamos os eixos estruturantes que aquelas atividades iam perpassar, né? Então, ao final da seleção das habilidades, nós tínhamos atividades integradoras perpassando por 2, 3 e até mesmo pelos 4 eixos estruturantes. Essa atividade aqui, por exemplo, ela vai trabalhar 3 eixos estruturantes: investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural. Com os temas definidos e as habilidades selecionadas, nós escolhemos o título da atividade integradora, né? Uma característica do título é que ele deve ser atrativo e criativo, com o intuito de despertar a curiosidade do estudante para aquela atividade. Essa atividade integradora, por exemplo, ela se chama Lugar de Mulher também na Ciência. Após escolher os temas, as habilidades e o título, nós pensávamos em quais unidades curriculares era mais propícia para se trabalhar as habilidades selecionadas, né? As unidades curriculares, elas são o formato com que o professor vai desenvolver aquela atividade. Então, nós temos os laboratórios, os observatórios, núcleos de estudo, oficinas, incubadoras, núcleo de criação artística, os clubes e a tradicional disciplina. Todas essas unidades curriculares, elas constam lá no Guia de Implementação do Novo Ensino Médio. Então, depois que definimos as unidades curriculares, né, o formato com que aquela atividade ia ser trabalhada, nós pensávamos nos recursos necessários para se desenvolver essa atividade. Então, nos recursos, a gente sempre colocava também os materiais alternativos, por caso a escola não dispusesse dos recursos específicos para se trabalhar a atividade, então deixávamos com sugestões materiais alternativos. Né? Uma atividade ela pode ser trabalhada com mais de uma unidade curricular. Essa aqui, por exemplo, se utiliza o laboratório, o núcleo de estudo. E após definir os recursos, nós pensávamos nos métodos de avaliação dessa atividade integradora, né? Os métodos avaliativos adotados por esse currículo eles são desenvolvidos de forma processual. Na avaliação processual, a aprendizagem do estudante é avaliada continuamente através das diversas atividades desenvolvidas ao longo do período letivo. Além disso, é necessário que a avaliação seja articulada com a competência geral da BNCC, Trabalho e Projeto de Vida, que demonstra a necessidade do estudante de valorizar e apropriar-se de conhecimentos e experiências para entender o mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas à cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, citricidade e responsabilidade. Então, essa atividade integradora, por exemplo, utilizava como método de avaliação, relatório, construir experimentos e organizar uma amostra científica. O currículo de Ciências da Natureza, ele propõe ao docente que trabalhe com metodologias ativas, tanto na formação geral básica quanto no itinerário formativo, para que se desenvolva as competências e alcance as habilidades propostas pela BNCC e pelos eixos estruturantes. Essas atividades elas devem ser problematizadoras e oportunizar aos estudantes realizar, registrar, refletir, levantar hipóteses, avaliar e discutir. Assim, desperta-se no jovem um pensamento reflexivo, crítico e os torna protagonistas da própria aprendizagem. Todas essas questões, elas são abordadas nas orientações didáticas, que têm o objetivo de orientar o professor na execução da atividade integradora. É importante salientar que as atividades integradoras diárias, elas são sugestivas, ou seja, o professor ele pode utilizar as atividades que estão no currículo de natureza, como também podem adaptá-las à sua realidade escolar, ou até mesmo criar novas atividades integradoras, desde que estejam alinhadas com os referenciais curriculares para a elaboração de itinerários formativos e a BNCC. Esse currículo do ensino médio ele foi para consulta pública em 2 momentos. O primeiro ocorreu em dezembro de 2019, de forma presencial, na Faculdade Maurício de Nassau, e o segundo momento ocorreu em julho de 2020, de forma virtual, devido à pandemia. Nesse intervalo de tempo, foram realizados também seminários virtuais, em 2020, com o objetivo de apresentar aos professores da rede a formação geral básica e os itinerários formativos das áreas de conhecimento. As contribuições feitas pelos professores de Ciências da Natureza, tanto da rede pública, quanto da rede privada, quanto do Instituto Federal,
foram analisadas pela equipe de redatores e as que foram consideradas pertinentes nós acatamos. Então, tivemos várias contribuições e finalizamos o currículo que já está no Conselho Estadual da Educação, aguardando a homologação. Então, gente, esse foi um pequeno resumo para vocês de como foi elaborado o currículo de Ciências da Natureza da etapa do ensino médio. Deixamos como sugestão de leitura a Base Nacional Comum Curricular, as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, o Guia de Implementação do Novo Ensino Médio, os referenciais curriculares para a elaboração de itinerários formativos, as dimensões e desenvolvimentos das competências gerais da BNCC e os temas contemporâneos transversais na BNCC. Todos esses documentos importantíssimos para a elaboração do currículo do ensino médio de Sergipe. Desde já agradeço a disposição de vocês em conhecer um pouquinho mais desse trabalho. Obrigada.